Estudando os pacientes com alergia alimentar, entre aqueles que acabaram desenvolvendo o espectro autista, nós observamos uma distorção no comprometimento dos sistemas de resposta imunológica. Distorção entre o sistema GALT, que é o gastrointestinal, o BALT, que é o pulmonar, o SALT, que é a pele, e o sistema nervoso central. Os pacientes com alergia alimentar sem comprometimento do sistema nervoso, sem espectro autista, nós temos a distribuição equalitária entre os comprometimentos do BALT, pulmonar, do SALT, pele, e do GALT, digestivo. Estudando os pacientes autistas, nós passamos a observar que há uma prevalência exagerada do comprometimento do sistema GALT. Ora, as bases dessa circunstância são aquelas que vão favorecer o aparecimento do autismo, pois o sistema GALT é aquele que contém a maior quantidade de neurônios. Então, com a doença do sistema GALT, com a inflamação dos neurônios intestinais, você acaba levando a inflamação para os neurônios do sistema nervoso central. Então, os pacientes autistas têm cerca de 90% de comprometimento do sistema GALT, do sistema gastrointestinal. Essa é uma realidade que a gente encontra exatamente como um fator, né, precipitante da alergia alimentar para o sistema nervoso central.